Alfa Bravo Papa Alfa, a Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos, estamos estudando aqui público-alvo. Quem é que pode fazer o curso ou quem pode ser membro da Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos? Lembrando que a academia tem uma dimensão bem ampla e profunda, sendo uma delas é o nosso curso de perito aeronáutico. E hoje vamos falar aqui sobre público-alvo, vamos falar sobre pilotos. O piloto, ele pode sim ser convocado para ser perito, pode ser contratado como consultor, com uma ressalva que eu vou apresentar logo mais, tá bom? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Pilotos, então vamos lá. Aí muito cuidado. Um piloto pode ser perito aeronáutico? Claro que ele pode ser perito aeronáutico, mas eu faço uma ressalva. Quando se há uma... Lembrando que quando a gente fala em perito, as pessoas normalmente pensam em acidente, incidente. Necessariamente existem outros casos, tá? Você pode... Eu falo perito aeronáutico de uma forma mais ampla, mas tem assistente técnico, tem também consultor e assim por diante, mentor. Mas vamos lá. Piloto, ele pode ser, dependendo da área, ele pode falar sobre tráfego aéreo, sobre circulação e um ponto importante ali para mim que eu acho é a pilotagem. Mas muito cuidado, tá bom? Piloto de Airbus que nunca pilotou Boeing não é a pessoa mais indicada para ser perito quando o caso específico trata de pilotagem específica do Airbus e assim por diante. E também o piloto de Boeing não pode ser, não recomenda-se que ele seja perito aeronáutico quando o caso trata de pilotagem. Nós tivemos em São Paulo, 2007, um acidente em Congonhas, e que um Airbus, logo após o pouso, ele deriva para a esquerda e perde ali o controle, colide ali um prédio, morrendo ali 199 pessoas. E um dos pontos bem debatido foi a pilotagem, a posição das manetes, o procedimento das manetes. Um dos motores estava pinado, uma das manetes estava à frente da outra, a posição A, e da outra, as duas deveriam estar totalmente atrás. Ou seja, não vou entrar em detalhes aqui, mas este caso é um exemplo típico que um perito deveria ser um piloto especialista em Airbus, inclusive naquele tipo de aeronave, 320, 321 e assim por diante. Um piloto de Boeing poderia ter dificuldades. É a mesma coisa helicóptero. E aqui, helicópteros existem, Ross 22, Hobbs 44, Esquilo, Pantera, olha só, tem uma Augusta, tem uma infinidade. Em se tratando de tráfego aéreo, circulação, vamos supor que o acidente ocorreu devido ao tráfego aéreo. Então, ele entrou na perna do vento de uma forma desajustada, não obedeceu os critérios de pouso e decolagem, não obedeceu aos critérios de teto, visibilidade, condições climáticas. Eu acho que, quando se trata de tráfego aéreo, qualquer piloto pode sim trabalhar como perito aeronáutico. Contudo, repito, se for algo relacionado à pilotagem e que exige uma habilitação específica, aí o perito tem que ser específico. Eu falo isso porque nós já vimos casos que um promotor, o juiz, não vai entender disso, a menos que ele seja ou tenha sido também da área. Nós conhecemos juízes que são pilotos, promotores, delegados. Aí nós vemos que não há problemas, ele vai entender. Mas muitas vezes o juiz, promotor, delegado, não é da área. E precisamos de um piloto. Calma. Tem que ser um piloto que entenda do assunto que está sendo tratado, podendo ser, no caso, no 907, que eu sempre cito, né, alguns casos que são clássicos, que nós, claro, estudamos. No 907, o Legacy, olha que coisa complicada, hein? Ali houve muitas dúvidas. O piloto, a tripulação americana, sabia ou não sabia pilotar? Houve erro de pilotagem? O transponder foi desligado ou não foi desligado? O transponder estava inoperante ou foi desligado intencionalmente ou foi desligado imprudentemente?
é muita coisa que só mesmo quem domina esse avião, quem tem uma habilitação específica, pode trabalhar como um perito. Lembrando, tá, que nesse caso a gente poderia até invocar também um engenheiro aeronáutico especialista em aviônica. Olha só, nós falamos que o público-alvo, os profissionais são vários, e nós estamos citando aqui como exemplos alguns profissionais. Mas eu acabei de dar um exemplo aqui que eu poderia invocar um engenheiro aeronáutico especialista em aviônica nesse caso. Mas o nosso assunto hoje aqui é piloto. Tá bom? Claro que o piloto, para ser assistente técnico, ele não precisa ser formado em direito, mas algumas coisas de direito é bom que ele saiba. E eu vi um piloto privado, achei muito temerário, um piloto privado, ele trabalhou como assistente técnico em um caso muito complexo envolvendo fraseologia internacional, tripulação internacional no Brasil. Pilotagem de avião a jato, é, controle de tráfego aéreo. Eu não sei como é que um piloto privado, na minha opinião, ele não tinha condições de trabalhar como, no caso, ele trabalhou como assistente técnico. E eu li o parecer que ele fez, infelizmente, eu falei para ele, esse parecer, você é assistente de quem? Você está defendendo quem aqui? Eu falei para ele, o parecer que você fez está denunciando o teu cliente aqui. Por quê? Porque piloto privado tem conhecimento parcos, insuficiente para trabalhar num caso que exige aí conhecimento de pilotagem, condições climáticas, fraseologia, ICA 100, ICA 12, ICA 137, visualização radar foi uma das questões ali envolvidas, ele não tinha condições. Tá? Então fica aí a dica. Assim nós estamos acabando o nosso bate-papo de hoje. Lembrando, para mais informações, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, e vou deixar o link também para você se inscrever e fazer ali as suas perguntas e conhecer mais o nosso curso. Para também os nossos contatos, 986936733 e o calazans.daniel@gmail. No canal do YouTube nós temos ali vários casos para que você conheça. Inclusive tem um caso, Incidente Grave no Galeão. É um documentário que faz parte do nosso curso, mas eu disponibilizei gratuitamente para que você tenha um conhecimento do que vai ser ou como serão abordados os nossos casos, tá bom? Faça a sua inscrição, ative o sininho, faça os 3C, Triple C, curtir, comentar e compartilhar. Sua atitude define a sua altitude. Foi autoestudo como professor Calazans. Para mim, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom.